Então, para o encontro de hoje, nós vamos... Ué? Apareceu um link aqui, um negócio para concluir, compartilhar. Acho que eu apertei o botão errado ali. Ah, eu apertei compartilhar e não apresentar. Então, a gente já viu o contraste, já viu o alinhamento, e o próximo elemento dos elementos básicos para o design é a proximidade, né? Então, qual é a ideia? É que os elementos que são similares, né, que fazem parte de um mesmo grupo, eles devem estar próximos uns dos outros. A gente viu isso naquele primeiro modelo lá do cartão de visita, né, que a gente viu construtora real, o nome do rapaz, o telefone, o endereço estava todo espalhado, e a ideia ali para melhorar aquela arte, né, aquela informação toda, foi agrupar aqueles elementos. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu tinha feito um doc naquele dia sobre aquilo. Bom, acabo criando outro daqui a pouquinho. Né? Então, quando eles estão próximos, eles vão formar essa unidade, e não vai ser várias coisas separadas, e a gente tem um princípio de organização ali que ajuda a gente a fazer a leitura dessa imagem. Né? E essa redução de desordem, ela também é favorável para a nossa interpretação daquela imagem. Então, se a gente tem elementos aqui que estão todos desalinhados, né, é interessante que a gente faça uma organização deles. Quem tem toque sofre muito mais com isso, né, de ver as coisas todas soltas assim, misturadas. Mas quando a gente aproxima o que são os elementos comuns, a gente, opa, agora a coisa está mais harmônica. Né? Então a gente consegue fazer uma leitura do que são os triângulos, o que são os círculos. Mesmo que eu quisesse alinhar isso daqui, se eu botasse um alinhamento aqui pela base, os espaçamentos todos, ele já teria uma formação mais agradável, mais harmoniosa para a nossa interpretação dessa imagem, né? Já não seria essa coisa caótica, e também talvez uma coisa não tão organizada, tão simétrica como está aqui nessa segunda figura. Então, é muito comum a gente ver, esse aqui é um exemplo lá, trazido lá do livro da Robin Williams, Design para quem não é design. A gente vê no Instagram muita coisa assim, as coisas são jogadas, são soltas no espaço ali, né? Então, às vezes, aqui a informação é que não é nem tanto o excesso de elementos de informação, na verdade, é o modo como elas estão agrupadas, como é que elas estão organizadas, que causam esse desconforto na visualização da imagem, né? Então, os mesmos elementos desse quadro aqui foram reorganizados, né? A mesma quantidade de estrelinhas, aí já foi criado um alinhamento dos parágrafos, né, com espaçamento entre eles e a mensagenzinha, e ela já ficou bem mais agradável, e deixando um espaço em branco, deixando uma fluidez, deixando um espaço de respiro, né, eu gosto de falar assim, deixa a imagem respirar também. Então, isso é importante para organização dos elementos, né, para a gente ter essa sensação de que a coisa está bem bacana, flui melhor assim, a leitura, a orientação que a gente vai ter, a organização, ela é harmoniosa e é mais agradável para a nossa leitura. Né? Aqui, por exemplo, eu pedi autorização para a Laís para mostrar, isso aqui foram propostas que ela tinha feito de um card que ela fez para botar no Instagram dela, né, de que ela estava oferecendo vagas para dar aula particular. E aí, o que vocês acham? Como é que parece para vocês isso aqui? Tá fácil a leitura? Como é que está a questão de legibilidade? Como é que está a questão da organização, dos contrastes? Bom, na primeira imagem, que tem esse tipo de contorno interno preto, tá dificultando para mim, não sei para todo mundo, mas fica meio sem destaque com o resto da foto. Na segunda, para mim tá pequeno, mas eu sou meio míope, então
não sou meio míope, eu sou totalmente míope. Então, talvez esteja bom para o resto das pessoas. E aí? Eu também achei a primeira, que se não tivesse o contorno, seria mais legível. E, tipo, ela desfocou aqui a parte do violoncelo e, tipo, ficou bem... Sei lá, para mim não ficou legal. E a segunda tá pequeno e a letra, acho que a cor não tá legal para ver nesse programa. Eu acho que é isso. Tem mais alguém? Tem alguma outra interpretação aí, outra leitura? Viu alguma coisa daqui que dê para salvar, que tá bacana? Eu não sei se o alinhamento me agrada também, sabe? Eu não sei meio que por onde começar. Na primeira até que tem um pouco, eu começo por aulas online, vem agendar e depois o número dela. Mas na segunda, apesar de estar essencialmente parecido, eu não sei, não tem... É confuso, né? Aí foi feita essa versão aqui para disponibilização, aí para divulgação. Nossa, muito diferente. Então, o que mudou tanto aqui, o que ficou melhor? O Nivaldo tinha falado que necessita de um esforço maior para ler nas duas, né? Realmente, a letra estava pequena, né? Uma coisa que eu gosto, eu quero destacar, é que quando as pessoas colocam um símbolozinho do WhatsApp, a gente direciona nossos olhos e associa, né, uma coisa a outra. O aulas online destacado com um fundo amarelo ali atrai nossos olhos, vagas limitadas em vermelho, tudo usando as cores para fazer com que a gente leia do jeito que ela quer que a gente leia. Legal. Ficou muito bom também, tudo preto aí, gostei. Já eu achei que ficou muito mais visível porque ela colocou as informações de maneira que você já vai seguindo o olhar. Então, a letra, o formato, a cor, tudo assim, tipo, de uma forma que... Isso, a ordem, como Nivaldo falou, acho que é seguindo essa ordem de tipo, chama mais atenção para você assimilar o que ela quer passar. Então, eu achei que agrupar dessa forma ficou mais legal. Isso. Aí, como a Vitória tinha comentado, né, o contraste do preto com o amarelo, isso aqui é uma coisa que ela é proposital, é interessante até olhar. Isso aqui é uma combinação muito boa de cores. Preto, amarelo, preto com vermelho e branco também são cores que trabalham muito bem. Então, tem muita coisa feita em design que utilizam esses contrastes de cores. O vermelho ele é impactante, então ele já joga para a gente, tem aula online, vaga limitada com Laís Oliveira. O preto ele meio que fica despercebido aqui nessa coisa, né? Porque o que impacta para a gente é vagas online, ou aulas online, vaga limitada, e mais suave o nome amarelo, mas aí vem o contraste de tamanho, né? As letras maiores nas informações mais importantes, que é aula online, vaga limitada, e o nome dela com o número do telefone. O preto contrastando com o branco para trazer legibilidade sem o contorno, realmente o contorno aqui ele está muito forte. A escolha da fonte também não ajuda muito, é uma fonte que ela é muito condensadinha, né? A gente vai ver sobre as fontes depois, mas o condensado é esse afastamento entre os caracteres. Eles estão muito próximos, estão muito condensados, né? Então isso em alguns momentos implica essa dificuldade de leitura. E quando jogou um contorno, aí o contorno colou as letras. Aí ficou muito pior, né, nesse primeiro exemplo aqui. Aqui, a fonte é uma fonte um pouquinho mais encorpada, né, uma fonte mais gordinha, vamos chamar assim, mas ela ficou pequena. E também tem a ideia do contorno, da aproximação, então deu esse peso, né. Aqui foi utilizado o contorno no nome Laís e no número do telefone, exatamente para destacar, né, dar um relevo para a figura, isso é interessante, vagas com uma sombra também, mas
ela não ficou poluído no caso do elemento. E uma outra coisa que aconteceu aqui, para poder respirar essa imagem, a foto dela foi reduzida. Tu vê que a foto está no mesmo tamanho dessas duas primeiras figuras, e aqui ela encolheu um pouco, mas o que importa está aqui, né? É informação textual e mostrando quem é a Laís e seu violoncelo. Então, falando de proximidade, o que foi feito? Juntou os elementos. Bom, isso aqui tudo é do que ela ministra de aulas. A gente só aula com Laís Oliveira, então essa informação de meio de entrar em contato com ela. E ficou, então, na verdade, 4 blocos de informação. Um bloco destacado, aulas online. Um segundo bloco do que são os conteúdos de aula. Uma caixa aqui de informação, dá para chamar assim, né, que das vagas limitadas, e o último bloco com a informação de contato, né, a gente só aula com Laís Oliveira. Então, isso aqui, ele gera essa leveza, né, na leitura da peça. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu fiz essa peça aqui semana... Eu falei para vocês, meu Instagram, ele é todo zoneado, né? Eu falo, dou aula e faço tudo errado. Mas aqui tem uma coisa, ó, alinhado. Alternativa B, programa Dicas dos Meus Sons, em novo horário, sábado, alinhamento centralizado, né? Bastante espaço de respiro. Nessa outra aqui, que essa aqui tá bem poluída, essa daqui a gente já programou também, as duas marcas lá no topo, aqui o nome do conteúdo do programa, com quem são as bandas, ó, de novo informação textual, ou seja, sempre tentando aplicar essa ideia, né? Aqui quando eu estava fazendo material para as gatunas, esse do Retroholics eles fizeram, só repostei, mas tem muita coisa que é assim, vocês olharem, ó, o comunicado, isso aqui foi feito no Canva, né? Como eu falei, as cores que trabalham legal, né? Preto, vermelho e branco. Claro que aqui não é branco puro, né? Ele tem um sombreado aqui, porque ele tem um efeito na foto. Né? Mas o que eu chamo atenção para essa peça daqui, que eu acho ela elegante, são exatamente essas duas linhazinhas vermelhas. Né? Ela dá um destaquezinho por ter exatamente essas duas figurinhas ali. Uma outra coisa que eu ia fazer aqui para mostrar para vocês... Foi dito no primeiro encontro, né, do uso das hashtags no texto. Seguir as hashtags design gráfico, olha só como eles trabalham. Ó. Preto, vermelho e branco. Né, 5 paletas de cores para o seu design. Então, é legal dar uma seguida nessas tags, né, de marcação, porque às vezes vem informação que é bem interessante para a gente. Então, tem coisas que são bacanas de olhar e até analisar o que está sendo produzido, né, nesse cenário aí de design. Essa aqui, eu acho estranho, porque o afastamento entre os blocos aqui do Ribeiro, ficou um negócio bem separado, ficou esquisito, né? Eu, particularmente, não gostei disso aqui. Mas queriam fazer um espaçamento aqui simétrico, né, dentro do espaço. Bom, eu não gostei, não sei vocês. Uma outra coisa na escolha de fontes, né, isso aqui é uma fonte que é muito comum utilizar, as fontes manuscritas, mas a gente tem que tomar cuidado que às vezes elas não dão uma boa legibilidade, tá? Somente boas energias, grande assim e tal, ficou legível, mas... Não é sempre, é bonitinho em algumas situações, mas é uma fonte que a gente usa com mais cautela. Essas fontes aqui, elas são muito mais diretas, né? Para a gente ler o texto. Então é legal dar uma olhada nessas tags, né, de design gráfico, para a gente consumir esses conteúdos, né? Para entender quem são as IUCAs no caminho da gente.
Então, a gente acaba acostumando, né, com o nosso olhar. Aqui era uma ideia dele fazer, talvez, um mosaico, e quebrou. Não, os elementos... Aqui, deixa eu ver se vai ter alguma coisa. Bom, deixa eu voltar, que depois eu procuro aqui para mostrar para vocês. Então, vocês entenderam, então, essa coisa da proximidade dos objetos, viram aqui o contraste sendo aplicado, né? Aqui tem um outro exemplo de proximidade para vocês. Essa aqui foi uma peça que foi divulgada no Instagram. Eu queria que vocês lessem ela e me dissessem, nessa figura, quem é Leila e quem é Mariana. Aí depois eu respondo a pergunta da Thalia, que eu também não sei não que site é esse. Mas tem umas maneiras de pensar nessa escolha de fontes aí, de tipografias. Então, alguém sabe quem é Mariana e quem é Leila nessa figura aqui? Coloca no chat. Aí, quem para vocês parece que é quem? Meu Deus, pode falar. Não. Então, eu acho que a Mariana é a da foto de baixo. Certo. E a Leila é essa primeira foto, que é a convidada. Isso. Mas, realmente, assim, estou falando só por falar, porque eu realmente não sei. Também podia ser ao contrário, tipo assim, a pessoa que fez pensou que a Leila podia ser a da foto... Meu Deus, eu já me confundi agora, não tenho mais. Essa aqui seria a Mariana, essa aqui seria a Leila. Não faz sentido de nenhum dos jeitos. Para Kali, Mariana é a de baixo e Leila de cima, certo? Mais alguém? Por que tá confuso isso, né? Vamos analisar aqui. O que está gerando essa confusão na gente? A primeira impressão foi essa, depois ficou confuso, né? Esse é o problema, né? A proximidade das colunas. Na verdade, o que dá a proximidade da coluna aqui com a Leila é o nome convidada, que ficou bem próximo aqui, né? Que aqui o espaço é maior. E quando a gente pensa na nossa ordem de leitura da esquerda para a direita, faz entender que a Leila, a Mariana, é essa pessoa aqui, e a Leila está do lado de cá. Mas isso é exatamente pela proximidade dos personagens no texto aqui, na disposição deles. Uma outra coisa que a gente pode chamar atenção é qual é o destaque aqui? O título do que é. Aí tem uma outra coisa que eu sempre falo bastante. Cuidado com a quantidade de texto. Né? Aqui, convidada Leila Bezerra, mestre em artes cênicas pela UFRN, doutoranda da UFPB, artista, coreógrafa e diretora, o currículo Lattes aqui. Aqui é a mesma coisa com a Mariana Sanfer, aprendiz de doula, mulher entre fronteira, angoleira, performer, pesquisadora. É muita informação textual, a gente acaba tendo que diminuir o texto para caber tudo nessa caixinha quadrada do Instagram. Então, o que era importante saber? Vai ter uma live, vai ser uma live, diálogo sobre educação popular, então não... Eu sei que vai ser uma live porque eu assisti, né? Porque Leila é minha esposa. E é realmente a que está em cima do texto aqui, tá? Mas a informação que era importante para a gente saber também, de ter essa dica, é qual é o dia e horário da live. Então, é pensar no texto. No texto jornalístico, tem uma coisa que é das teorias jornalísticas, chama de lead. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Deixa eu ver aqui. Eu nem coloquei isso lá no texto, né? Então, pegar a Wikipedia mesmo, que ela já dá essa informação. Porque ela vem do lead do inglês, né, que é a primeira parte da notícia. É exatamente o que vai dizer para a gente o que vai ser apresentado. Então, ela tem que dizer o que,
né, o que vai acontecer, quem, quando, onde, como e por quê. Às vezes o porquê a gente nem usa tanto. Tá? A gente pode explicar o porquê depois no decorrer do texto. Então, numa situação dessas aqui, essas informações todas do quê? Live, diálogo sobre educação popular. Quando? Ou quando está pequenininho lá embaixo, né? Tem o quem vai participar, as duas personagens aqui. O quando é que está essa coisa confusa, né? E o como, ele não está dizendo para a gente como vai ser, ele não está dizendo que vai ser uma live, ele está dizendo que tem um diálogo sobre educação popular. Então, tá tranquilo, Thalia. É um bom dia. Então, fica meio que faltando essa informação nesse card, né? E aqui o apoio da Associação de Doulas, mas essas outras informações do porquê isso vai acontecer, isso pode estar na descrição dessa imagem, né? E as informações mais completas, né? Aqui poderia botar com Leila Bezerra, que é mestre em artes cênicas e doutorando da FPB. Então, tem uma série de informações aqui que são interessantes ter no card, mas como vira muita informação, ela acaba tendo um texto que ele é pequeno. Isso aqui foi a peça original que foi publicada. Quando eu vi, eu vou usar isso aqui na aula, né? Permitirem usar, permitiram, ok. Aí eu fiz uma modificação aqui, meio forçada, né? Depois eu vi até que ficou meio sujo, né? Ter essa figura da mulherzinha, assim, muito alongada. Eu devia ter dado diminuído um pouco o destaque dela aqui, né? Deixado ela mais como uma marca d'água. Mas a informação, a separação dos blocos de informação de quem é a Doula, de quem é a Leila, agora já fica mais claro, né? Porque agora eu tenho um bloco que é mais próximo Mariana, um bloco mais próximo Leila, e dei o destaque, né, para a informação complementar daquele lead jornalístico, né, de saber quando isso aqui vai acontecer e onde vai acontecer, né, que era no perfil do Educadoula. Faltou aqui da minha parte essa live. Oi. Eu tenho uma questão. Você acha que a escolha das cores poderia ser outra? Porque eu achei que, tipo, laranja com amarelo, aí, tipo, já não fica tão destacado para eu ver, tipo, principalmente nessa parte da data, porque a cor da roupa da menina aqui, esse azul clarinho, eu não consigo, tipo, sabe, não destaca na minha visão. Você acha que poderia ser mudado as cores? Você está vendo azul aqui? Eu vejo meio verde. Azul bem claro. Para mim parece verde. Eu também vejo azul. Meu Deus, peraí. É o meu monitor, eu tô ficando daltônico, peraí. Acho que alguém é daltônico, hein? Não, é meu monitor aqui. Esse meu monitor, ele tá muito esculhambado. No outro monitor aqui, ele tá meio azulado. Ufa, me salvei. Mas, então, tem isso, mas eu não quis mexer nessa peça aqui, eu não quis mexer nas cores, eu quis manter a coisa original, né? Nivaldo, como é feito o recorte de uma imagem para colocar em posts? Então, Nivaldo, aí é Photoshop, né? A gente tem que ter a ferramenta para fazer esse trabalho. Ou o GIMP também, o GIMP é uma ferramenta gratuita, deixa eu ver se eu ainda tenho ele instalado aqui. Não, eu desinstalei. Mas o Canva, ele não... Ou tu já vai buscar imagens que já tenham esse recorte, imagens que já sejam com transparência, né, que a gente chama, com fundo alfa, então tu vai ter o recortezinho direitinho, ou vai ter que trabalhar com ferramentas que façam esse recorte para você. Eu posso até mostrar aqui como é que a gente faz isso. Né, bem genericamente, só para exemplificar. Tá? Mas é isso, então... Eu não mexi nas cores porque eu queria manter o mesmo padrão, Lívia, mas realmente, o vermelho eu acho muito forte, eu acho muito agressivo esse vermelho aqui. Eu acho que esse marrom, ele não bate bem com esse vermelho também.
Já aqui com o amarelo, eu achei que ele ficou legal, né? Mas aqui a ideia foi trabalhar um fundo com uma tonalidade de cor e deixar o texto branco, que também eu não acho que o branco aqui tenha destacado tanto. Mas a proposta era manter os mesmos elementos, as mesmas cores na hora de fazer a recriação dessa peça, né? E isso aqui, já que o Nivaldo perguntou, né? Exato, não tiveram só a única coisa que foi o tamanho, no contraste de cores. O 20 horas aqui, tudo bem, ele funciona bem. Agora o 19 de junho, ele meio que amarelo, sumiu um pouco, né? Ele tá mais escuro aqui, ele não é um vermelho, né, como esse aqui. Mas isso aí é culpa do meu monitor, porque eu tô com o monitor descalibrado, esse monitor aqui onde eu estou usando a apresentação de vocês, e eu estava editando nele, aí eu destruí a imagem. Eu tenho que comprar um monitor novo para mim. Por isso que eu falei que eu estou vendo meio esverdeado, vocês viram azul, já é um sinal de que está na hora de trocar de monitor mesmo. E isso é uma coisa que é importante, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver onde é que tá. Tá lá em cima. É que como o meu monitor ele já está com problema, ele não permite mais fazer esses ajustes. Isso aqui é uma ferramenta muito importante, tá? Esse aqui é um calibrador de monitor. Então, o que ele faz? É um aparelhinho que você coloca no monitor, né, na frente da tela. Deixa eu tirar a tela cheia dali, para vocês verem aqui melhor. E o que ele faz? Ele vai fazer uma leitura, né, da tua tela. Ele tem sensores aqui por trás, ele tem sensor aqui na frente para fazer a medição da luz do ambiente onde você está trabalhando. Ele recomenda, olha, coloque a luz que você vai trabalhar durante o dia. Então, se tu trabalha com a luz acesa, que é o caso aqui, como eu estou trabalhando agora com vocês, a janela é aberta durante o dia, a recomendação é fechar a janela, né, porque pode ter variação de nuvens, de sol e tudo mais, e trabalhar somente com a luz artificial, porque ele vai fazer essa medição da luz ambiente, e atrás dele tem os sensores que vão fazer a medição do painel de LED do teu computador. E aí tu vai começar a fazer os ajustes de cores, né, de brilho, contraste, saturação, do RGB, se o teu monitor permite essas configurações. Esse meu monitor secundário, ele já não está mais fazendo isso, né, ele já chegou no limite dele, que ele já tem 8 anos, eu acho, 7 anos, então ele já chegou no limite do que ele pode fazer ajuste de brilho e contraste, e já não me dá a resposta mais correta. Então, fica sendo complicado. E é importante ter esse tipo de ferramenta para fazer essa calibragem, porque ela vai te dar uma leitura mais fiel das cores, né? E até para quem trabalha com gráfica... Ai, um negócio que meu gato derrubou aqui. Isso é importante porque, às vezes, tu tá vendo, como eu estou vendo aqui verde, vocês estão vendo azul, e eu for pegar o impresso na gráfica, eu sei, pô, mas era verde. O cara, não, é azul. Né? Então, tu vai ter essa surpresa bem desagradável quando for trabalhar com um cliente que tem um padrão de cor X, Y, Z. Né? Então, realmente, ele parece mais saturado, mas é porque eu fui trabalhar num monitor olhando para o outro e destruí a imagem. Tá bom? Então, proximidade, ok, entenderam, tá tranquilo. Contraste, vira um contraste das peças. O alinhamento, né, aqui ficou alinhado tudo ao centro aqui, né, analisando aqui ainda para fechar esse ponto. Se tu olhar aqui do Educa Boula para o aprendiz de doula, né, tem uma linha que vem daqui de cima até aqui embaixo, que alinha todos esses elementos, e a mesma coisa aqui com diálogo de educação, com a foto da Leila, o texto e as informações de baixo. Então, são duas colunas alinhadas ao centro. Né. Aí a coisa da proximidade. A gente pensar no espaço em branco, né, de manter esse espaço. Eu fiquei falando, eu disse que ia mostrar sem mais semana passada e faltou. Né. A gente não precisa ocupar todo o espaço, deixa a peça respirar, deixa ela ter
um fôlego, né, ter um cantinho onde a gente consiga equilibrar a peça com os espaços em brancos também. Então, o uso do espaço em branco ele pode ser utilizado até para direcionar o nosso olhar, né? Aqui ele está tudo num bloco só, e quando ele dispõe os elementos com os espaços em brancos, a gente elegantemente, né, vai fazendo a leitura entre os elementos e vendo a imagem aqui final. Então, cria esse bloco, né, da proximidade dos elementos e forma esse conjunto que vai direcionar o nosso olhar para a gente fazer a leitura de uma maneira mais harmônica. Então, pode utilizar, né, utilizar é não utilizar o espaço em branco, né, deixar os espaços em brancos aqui, para que a peça tenha esse respiro, tenha leveza, né, e utilizar isso para direcionar o nosso olhar. Isso é importante também. O outro elemento, o último elemento dos princípios aqui, seria o caso da repetição dos elementos. Então, aí é quando a gente começa a trabalhar na questão da identidade visual, da gente repetir os elementos que são comuns, mas também repetir, né, com parcimônia. Não vou fazer como aquelas primeiras peças lá que tinham 1 milhão de estrelinhas, né? Texto, tá vendo aquela... Falando desse espaço em branco, né? A peça que não está respirando, aqui ela já deu né, esse fôlego na leitura, só mudando, né, o alinhamento das peças, o tamanho, né, e os elementos aqui agrupados. Então, pensar que aqueles elementos, aquelas estrelinhas, que elas têm 5 estrelinhas ali, se eu fosse trabalhar numa campanha, numa quantidade de peças, pensar nesses elementos que vão fazer com que o nosso público, né, ele identifique nossas peças, identifique nossa marca, né, o nosso modelo de trabalho. Então, repetir esses elementos visuais. Então, repetição de cores, repetição de formas, de texturas, as relações espaciais, né, espessura de objetos, de tamanho, para criar uma organização. Tem um negócio aqui, um número, acho, e fortalecer a unidade. Então, que as pessoas vão perceber que, no caso de uma peça gráfica, de uma identidade visual de uma empresa, por exemplo, ele tem aqui aplicações da logomarca com fundo preto, com fundo branco e um fundo vermelho, e essas cores se repetem em toda a parte gráfica. Alguém vai falar alguma coisa? Não estou compartilhando a tela, meu Deus do céu. Obrigado pela pergunta, Kali. Eu não sei em que momento eu parei de compartilhar. Mas... Vocês viram aqui do espaço em branco ou não? Não era com todo mundo, Kaline. Então, da questão do espaço em branco, né? Acho que eu não estava compartilhando na hora. Vocês perceberem que o espaço em branco aqui, como ele direciona o nosso olhar, né, nessa diagonal, né, os elementos disponibilizados, então, o título, a informação textual e o objeto aqui que vai ser o desenho, a arte da peça, e o espaço em branco aqui, ele faz esse direcionamento do olhar, ele permite, né, com mais facilidade, essa orientação. Então, agora está certo, né? Agora vocês viram a imagem. Estava comentando dela e não estava mostrando para vocês, desculpa. E da repetição, então, falando da imagem com a aplicação. Aí lembra quando eu tinha mostrado lá no início, falando do contraste, né? Como ele faz a inversão, ó. O nome potência, a fonte, a tipologia é sempre a mesma, tá? Mas quando eu estou trabalhando com fundo preto, ela ficou branca, né? Ou um tom ali próximo ao branco. Quando o meu tom ficou claro, ela ficou preta. Os outros elementos mantiveram as mesmas cores. E aqui tem uma coisa interessante. Dentro do fundo preto, o raiozinho aqui no potência, ele ficou branco,
E quando eu utilizei um fundo cromático, daí ele utilizou a cor, o terceiro tom aqui de cor que ele trabalhou na marca dele, ele deixou vazado, ele não deixou preto, né? Ele manteve o raiozinho na cor do background aqui, né? Dessa cor de fundo. E esses elementos, na papelaria toda é utilizada, né? Esse raiozinho aqui, ó, ele está ilustrando aqui o envelopinho, um envelope para colocar uma correspondência, a aplicação da marca. O raiozinho aqui também, que é o símbolo que ele está utilizando na marca dele. O P já seria o potência, né? Já seria da identidade dele. Então, esses elementos aqui, quando a gente colocar em todas as publicações, ó, tem o raiozinho, ok, o raiozinho é da marca. Então, por exemplo, nas minhas publicações lá do Alternativa B, aquela coisa horrorosa lá, todas as minhas publicações, aí eu tô aqui, ó, vermelho, morto, do treino do CrossFit hoje. Comecei a fazer CrossFit, mas todas as minhas publicações eu tô colocando aqui o Bzinho do Alternativa B, ó. Depois que eu resolvi, agora eu vou começar a fazer essa rádio web mesmo, quando eu não sou eu aparecendo de pateta, todas as publicações estão com a peça ali. Em alguns momentos eu não utilizei, mas a maior parte das publicações tem a marca da Alternativa B. Olha. E folga. Comida, churrasco, hambúrguer. Isso aqui é o meu perfil, esse daí, tá? É rádio, comida e gato. Os gatos aqui de casa, e aqui era fotos de quando eu tava podendo sair, né? Opa, copinho de cerveja. E nem é sábado, né? Aí foi férias. Bom, então, agora em outubro, por exemplo, a gente começou as publicações do programa de sábado, do Dicas do Meus Sons. Então, a gente está no Outubro Rosa, né? Então, a gente colocou o laço aqui no começo, e todas as peças de outubro têm o lacinho do Outubro Rosa. No caso, vai ter mais uma próxima semana, 4 peças com Outubro Rosa. Mas é um elemento para identificar o momento, a marca, o que está acontecendo, né? Então, uma outra aplicação de repetição do elemento, né? O retângulo com a seta, né? Da agência, as cores, ó, amarelo e preto. Como é um contraste elegante o amarelo e preto. Ele não é tão impactante quanto o branco, que o branco, acho que ele sobrecarrega muito a vista, ele salta muito. Agora, aqui na aplicação desse card aqui, ó, a fonte branca com o fundo amarelo não trabalha bem, tá? Então, é bom tomar cuidado quando for ver esse tom de amarelo. Se for um tom mais mostarda, ele começa a trabalhar melhor. Mas é lembrar daquele momento lá do destaque, na medida que a gente vai fazendo o contraste de cores, a gente tem que buscar exatamente essa distância entre elas. Então, deem uma olhada lá naquele Color Wheel da Adobe, que isso ajuda pra caramba, né? Nessa escolha de paleta de cores. Aqui também trabalhando, ó, preto, branco e vermelho. Eu devia ter pego outras cores, né? Agora que eu tô me dando conta, que tá, tirando o amarelo aqui também foi com uma coisa similar. Mas a escolha da tipologia, dos elementos, ó, do balãozinho aqui na papelaria, no cartão de visita, no envelopinho. Então, esse elemento aqui, se identificar, utilizar esse padrão de cores nas peças, a gente vai saber que é daquela marca. Essa aqui era a última peça da apresentação de hoje. Tranquilo. Lívia vai ter que ir. Tudo bem, Lívia? Alguma dúvida, alguma questão a ser pontuada? Sobre isso, não, mas sobre a atividade da semana passada, eu esqueci de perguntar. Eu lembro que tu respondeu, mas eu esqueci de anotar. A primeira questão do formulário é para a gente colocar 3 peças que tenham contraste de cor, contraste de tamanho, enfim. Você quer que a gente crie essas 3 ou a gente pode procurar? Pode procurar. Ok. Pode procurar e adicionar lá, não tem problema. Deixa eu ver. A última
mesmo sendo sobre o projeto, eu posso fazer sobre algo que não seja apresentar o projeto e ser alguma coisa relacionada a ele? Ok. E outra coisa, Vitória, pode ser uma coisa pessoal também, não tem problema, o que você quiser. O importante é que tenha os elementos que estão sendo exigidos. Tá? Pensar. E não precisa publicar, né? Deixa eu voltar aqui a compartilhar. Eu acho que eu tinha falado isso. Sim, você disse. Isso eu Né? lembro. Não publica sem autorização do coordenador do projeto, né? Para não dar problema. Não, mas quem mandou foi o Ricardo, assim, epa. Ficou ruim esse negócio, como é que publica? Assim, ó, o Ricardo que mandou, assim, não estou mandando nada. Né? E com a equipe de vocês do projeto, como é que vai fazer a publicação? Mas é exatamente isso, né? 3 arquivos, um arquivo que tenha o contraste de cor, um que ache o contraste de tons e o contraste de escala. Mandou os 3, pode jogar dentro do Word e transformar isso em PDF, ou jogar o Word aqui, não tem problema, ou jogar as 3 imagens que vocês acharem, não tem problema. Podem criar as peças, ou achei na internet essa daqui, e eu devia ter feito diferente, né? Devia ter botado uma opção de informação textual aqui para dizer qual é a figura que tem isso e aquilo outro, como é que vocês identificaram. Me dando ideias. Aí eu cobro depois, eu cobro no exercício final. E a segunda é criar, né, uma peça que eu botei do projeto de extensão, mas aí pode ser qualquer coisa que vocês queiram fazer, mas que ela contém um título, né, e na hora da descrição do texto, aí é interessante colocar a imagem num documento do Word mesmo, para conter o texto, né, já que ela não vai ser publicada. É relacionado com isso, que pode ser aquilo que eu tinha comentado na semana passada, o projeto é sobre aquicultura. Então, vou falar sobre a criação de tilápia em cativeiro. Então, eu posso pegar imagens de tilápia e tal, utilizar, desenhar, brincar, não precisa ser o que o projeto está fazendo sobre aquilo ali. Pode ser uma dica que serve para o projeto também, tá? E essa imagem que está aqui, com base nessa figura, cria uma peça. Você quer que a gente siga o mesmo layout que está aqui? Ou é uma coisa para a gente não fazer? Não. Eu devia ter apagado esse negócio. Isso aqui era uma ideia que eu estava rolando aqui de corrigir esse negócio, né? Esse aqui está muito sensível. Se vocês olharem, os contrastes estão esquisitos. Eu me atropelei, porque eu estava fazendo em cima da hora essa atividade e passou. Nivaldo de Ciências Biológicas. E aí, Nivaldo? O que você vai aprontar com essa atividade? Mas tem prazo, tem tempo para fazer, né? Já podem começar. Sim. Mas a gente desconsidera, então, essa segunda, a figura, ou não? O que a gente faz? Não, desconsidera, que aqui, na verdade, a peça para publicação é imaginar que é o título e subtítulo e informação textual e a imagem. Pensar assim, né? Não precisa seguir, eu tenho que fazer assim, com 2 linhas de cores contrastantes, elemento gráfico em cima, gráficos embaixo, iconografia. Não precisa seguir esse modelo, não. Mas no caso de ter essas informações, né? Ter a peça gráfica, ter o texto, título e subtítulo. Tá bom? Entendi. Obrigada. Nada. Eu acho que já são 11 horas. Eu ia mostrar para vocês no Canva, mas é que na quarta-feira a gente vai ver o Canva, vai ver os modelos de tipologia, né? Aí teve a pergunta da Thalia. Foi da Thalia? Sobre as fontes, né? Mas ela já saiu. Apresente modelos de pareamento. Eu queria entender o que ela está falando de pareamento aí. Se é para dizer essa fonte combina com essa e tal. Se é mais ou menos isso que ela queria dizer. Aí, naquela ideia lá do design gráfico, a gente pode pesquisar isso daí. E é uma coisa também de... a gente mesmo olhando, né? A gente vê se esse negócio está legível, se está agradável para o olhar da gente. Aqui ele fala de 8 combinações, né? Ele utilizou uma fonte Téruna com a fonte Playlist, que é uma fonte manuscrita, e uma fonte aqui mais moderna, né? Aí você vê que ela tem pesos diferentes, a gente vai ver sobre fontes na quarta-feira.
né? Então, ele continua utilizando esse mesmo modelo, né? Ele está aplicando aqui já as fontes que ele está achando que estão combinando as duas. Mas essa daqui, por exemplo, eu não sei se isso aqui é um H ou se é um N. Aqui, eu acho que é um H, né? Porque aqui já aparece um N. Tá vendo que a fonte já começa a confundir a leitura? Então, é interessante para mim escolher fontes que sejam... Tem um visual impactante, tem um visual legal, ok. Mas elas têm que ter legibilidade, senão a gente não consegue ler o texto e de nada adianta, né? A Quicksand aqui é uma fonte bem elegante, bem bacana. Essa Obesum, que tal essa fonte para vocês? É muito pesada, né? Ela é até bonita com essa que é mais cursiva, mas não dá para ler. É. Fica parecendo uns blocos. Ai, derrubei as coisas. Essa aqui tá mais bonitinha. Kaushan Helvética. Helvética é uma fonte clássica. Essa aqui pode usar que dá certo. Então tu vê que a harmonização é sempre feita com uma fonte que gera um contraste, a fonte ela tem um peso maior do que a outra, né? Ele até está fazendo contraste com as cores, né? O preto com o verdinho, mas se tu olhar a Blackhead e a Gotham também é uma fonte muito padrão como helvética para leitura, legibilidade. Né? Uma curiosidade sobre tipologias, a fonte Roboto foi a Verdana, na verdade, ela foi uma fonte que foi criada, parece uma taxa preta, o foco fosse na cursiva, observação da Caliane. Mas a Verdana ela foi uma fonte que ela foi criada para usar em computadores mesmo, né? Por conta de não ter serifas, de não ter uns elementos, do peso dela para leitura em computador. E hoje a própria Google utiliza Roboto, né, eles desenvolveram a Roboto por ser uma fonte que também facilita a leitura em telas. Então a gente tem que pensar nisso também. Tem uma fonte, um padrão de fonte que vai dar uma leitura aqui. Esse contraste é bacana da Vanguard com a Think, mas isso aqui no impresso, um Vanguard caixa alta o tempo todo é agradável para leitura, um texto impresso, né, ou com muita informação textual, o quanto ela vai cansar a nossa vista para a leitura. Essa integral tá bonita, ela parece um pouco a Futura, né, e observe exatamente isso que eu estou falando, né, ele está sempre combinando uma fonte com pesos diferentes, com contraste aí de pesos, não só de cores, mas o tamanho também, né. Isso aí. E eu acho que é olhar nas ferramentas. Eu não sei se vocês têm... Quem tem Adobe é tranquilo, né? Que a Adobe... Deixa eu ver se eu acho aqui fontes. Na Creative Color, na Creative Cloud, né, com as contas associadas, eles têm uma série de pacotes de fontes que tu pode utilizar. Então, tem aqui um pacote do Ted Carpenter, né, que ele escolheu, eu gosto de trabalhar com essas fontes. Então, a gente já vê modelos de fontes que são interessantes. Joshmi, Rehoz, Acumen. Então, tem aqui os modelos. E é muito bacana essa ferramenta da Adobe, para a gente olhar essas fontes, fazer a escolha entre elas. Eu acho que é legal quando a gente conhece também, né, aqui, ó, UX. Vocês sabem o que é UX? O pessoal fala muito hoje de UX UI, né, que é o User Experience. Então, são fontes voltadas para a experiência de usuário, né, que eles recomendam, fontes para infográfico. Tá acabando, já vou dar comida. Então, eu gosto dessas fontezinhas aqui, parece aquelas coisas de
de festival, né, as coisas bem alegres, né? Esse é o Live Soul, bem de poster, font pack. Então tem fontes que são de vários modelos. E é legal, eu acho que essa página da Adobe Fonts aqui, talvez ela funcione para vocês gratuitamente para fazer a pesquisa, tá? Aí a gente vai achar sites como dafonte.com. Eu estou antecipando quarta-feira, né? Que a gente pode baixar essas fontes aqui, tem vários tipos de fontes, fazer a busca, né? Vamos pegar aqui, terror, tá chegando aí o... Ah, não, deixa eu ver aqui. Ele tinha dado aqui uma ideia de... Ah, isso mesmo. Falando de modelos, né? Então tem Stranger Back in the Night, são fontes gratuitas. Vocês podem baixar e instalar no computador de vocês sem problema. Agora é um trabalho... Exatamente, passar horas aqui no DaFonte, buscando a fonte que é legal. E a coisa de casar uma fonte com outra é exatamente esse olhar da gente, né? A gente começar a ver o que está combinando, o que você está gostando, o que está parecendo interessante para vocês, né? Mas é isso, pessoal. Então, acho que por hoje a gente viu, então, proximidade e repetição. Na quarta-feira a gente vai ver tipologia, vai dar uma olhada em como construir algumas peças pelo Canva. Quem não usa, já aproveita e já cria uma conta no canva.com. O meu eu já associo direto com o Gmail, é bacana que já tem um aplicativo para celular também. Então já dá para fazer as postagens aqui direto, né? E também no celular. Claro, o celular é mais limitado, mas também funciona. Mas fica aí a recomendação para vocês, já que é gratuito, e eu não vou recomendar para vocês fazerem a aquisição da Adobe, não, porque é carinho. A conta estudante, acho que R$ 85,00 no primeiro ano, depois passa para 120. A gente tem uns macetes, né? Os alunos do departamento fazem uma conta, como eles trabalham mais com isso, então eles precisam ter as ferramentas. Normalmente eles dividem a conta, que tu pode utilizar em 2 computadores simultaneamente. Então os 80 viram R$ 40. Então acaba, como você está trabalhando, está ganhando dinheiro com isso, é tranquilo. Então você está investindo ali na ferramenta que você vai trabalhar, né? Mas quarta-feira a gente vê isso, a gente vê os modelos de fontes, vê um ensaio aí sobre tipologias, e depois dá uma olhadinha no Canva e fica a atividade final para vocês, para entregar o material. E até dia 6 de novembro a gente encerrar o curso aí, todo mundo bacaninha, certificado, trabalhando com outros olhares agora sobre as peças que vão produzir. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia e nos vemos quarta-feira. É joia? Deixa eu tirar um print aqui da tela.